Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como que passaram esse tempinho que a gente não se viu? Tô voltando agora de um recesso. Espero que todos estejam bem. Todos são muito bem-vindos ao nosso retorno. Hoje é domingo, dia 7 de agosto de 2022. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre atitude positiva. Quem está chegando agora, meu nome é Josiane Ramos Ferreira, sou psicóloga e psicanalista, trabalho na abordagem do Winnicott. Aliás, se você é psicólogo, psicanalista ou conhece alguém, nós temos grupos de estudo e de supervisão em Winnicott. Vocês estão convidados a participar com a gente, será um prazer a presença de vocês. E aos domingos, então, a gente conversa um pouquinho aqui sobre algum tema da psicologia, da psicanálise, e hoje eu quero falar sobre a atitude positiva. O olhar que eu quero compartilhar com vocês hoje da atitude positiva é quando conseguimos pensar de um jeito diferente, quando nós conseguimos pensar melhor sobre a nossa vida. Você sabia que temos padrões de pensamento que nos acompanham durante toda a vida? Exemplo, a minha infância foi muito difícil, por isso que eu sou assim hoje. Sua infância pode ter sido muito difícil, mas pode ser diferente o que você sente hoje. Tanto quando você olha para a tua infância, como as consequências do que aconteceu na sua infância. Pode ser diferente hoje. Você conhece aquele ditado: se o cavalo está morto, está na hora de desmontar? Pois é. Se você agiu assim, pensou sempre de um determinado jeito e não está dando certo, está na hora de mudar. O jeito que você pensa pode parecer bom. Por quê? Esse jeito é familiar. O que nos é familiar é mais confortável. Já conhecemos como é. Tem gente que, mesmo inconscientemente, não vê a hora de ser rejeitado por alguém. Vejam só, embora a rejeição é algo muito ruim, tem gente que não vê a hora de ser rejeitado por alguém, mesmo inconscientemente, mesmo ela sentindo isso, né, seja algo inconsciente, mas ela não vê a hora de ser rejeitada por alguém para voltar ou permanecer naquele lugar conhecido do sentimento da tristeza, da depressão, aquela frase, ó céus, ó azar, ninguém gosta de mim. E a pessoa fica nesse lugar ruim, mas é familiar. Vocês estão me entendendo? Às vezes a pessoa não sai daquele lugar, daquele jeito de pensar e de sentir, porque aquilo é familiar, é conhecido, não a coloca em desafios de mudança. Então a pessoa fica naquele lugar, mesmo que venha alguém lhe animar, a pessoa não deixa, porque ela não quer desmontar desse cavalo morto. Porque tem gente que está há mais de 10, 20, 30 anos montado no cavalo e o cavalo morreu. A pessoa precisa desmontar, precisa sair. O que eu quero dizer com isso? A gente fica anos e anos pensando e vivendo uma vida sempre do mesmo jeito, se relacionando com as pessoas sempre do mesmo jeito, aquele padrão de pensamento, de atitude, de sentimento. E isso nos faz sofrer, a gente fica rodando em círculo e a gente precisa então descer desse lugar e mudar o nosso padrão. Situações da nossa vida do passado interferem, mas o passado não precisa determinar o nosso presente, né? Não podemos deixar que o pensamento antigo, né, e do sofrimento fique nesse caminho conhecido. Não deixe as suas sinapses neuronais que já estão viciadas em seu trabalho continuarem assim. Sabiam, gente, que nós temos aí, né, quem estuda aí essa parte da biologia vai entender aqui comigo que as sinapses neuronais, e nós temos um monte de neurônios, mas o pensamento fica viciado naquelas mesmas sinapses, né? Um neurônio que encontra com o outro e faz a gente pensar, ter as nossas atitudes, etc e tal. Tem pessoas, né, que quando o nosso pensamento pensa sempre do mesmo jeito, então as sinapses ficam fazendo os nossos neurônios ficam fazendo sinapses sempre com os mesmos
Quando a gente muda o nosso jeito de pensar, nós fazemos novas sinapses neuronais. Ou seja, veja bem, nós temos vários neurônios à nossa disposição. Tem neurônio que está ali só esperando novas sinapses chegarem até ele para ele começar a funcionar. Tem neurônio que não trabalha. Tem uns que estão cansados já de trabalhar. Ó vida, ó céus, ó azar, tudo acontece comigo, né? O que aconteceu na minha infância foi muito ruim, a pessoa carrega aquilo, né? Aquela mala, né? A vida inteira. Foi difícil, mas não precisa continuar sendo hoje. E daí então, quando a gente trabalha isso, reconhece isso e trabalha isso, a gente faz também novas sinapses. Imagine então que tem neurônios à nossa disposição para a gente fazer novas sinapses. É como, né, fazendo aqui até uma caricatura, eles estivessem pedindo para também serem encontrados. E quando a gente começa a fazer novas sinapses, a gente muda o nosso padrão do pensar, nosso padrão do sentir. Então, os neurônios encadeiam pensamentos diferentes. Há neurônios que podem desencadear pensamentos bons, pensamentos positivos e atitudes positivas. Mas eu não consigo pensar diferente. Mas você já tentou? Já buscou isso para a sua vida de verdade? Você já acreditou nisso de verdade? Que você pode mudar seu jeito de pensar, de sentir, de se relacionar? Que você pode mudar muita coisa na sua vida? Tem gente que sente que o único jeito de viver é sentir o que elas sentem hoje, né? Acham até já tão velhas para mudar, né? Que a vida é assim mesmo, só estão sentadas esperando a morte. Parece que ficam numa atitude de sepultura. Saia desse lugar de morte, saia desse lugar, porque é verdade que nós temos um mundo a desfrutar, um mundo externo e um mundo interno, um mundo incrivelmente não acessado ainda, que a gente pode acessar e descobrir muitas coisas sobre nós. Nós não somos só isso que nós somos, nós temos muito mais, muitos neurônios e muita capacidade de sentir diferentes coisas, né? Então tem gente que elas acham que o jeito que elas vivem é assim, né? E não pode mudar, mas nós podemos sim, por conta dessa beleza que é a natureza humana, o nosso cérebro, a nossa vida. Então nós podemos pensar coisas diferentes, nós podemos sentir coisas diferentes e nós podemos mudar o nosso padrão. Nossa, mas como eu faço isso? Primeiro passo é você acreditar que seu passado interfere no seu presente, mas ele não comanda o seu presente. Você pode mudar. Segundo passo, acreditar na sua capacidade cerebral e emocional de mudar. Terceiro passo, ir em busca disso. Buscar isso com todas as suas forças. Pessoas que conseguiram fazer diferente, sentir diferente, pensar diferente, estão vivendo de forma diferente. Exemplo, uma pessoa que sempre desistia de tudo, sabe? Essas pessoas que se queixam, que nunca terminam nada, a vida fica sempre assim com situações em aberto, né? Essa pessoa passa a não desistir mais. Uma pessoa que se magoava com qualquer ofensa, ela passa a não se magoar mais. Ou se ela se magoa, ela já dá a volta por cima e segue adiante. Ela não para a vida dela para chorar, para deprimir, para estagnar, para ficar no mesmo lugar. Uma pessoa que mudou padrão, ela passa a não se magoar mais, ela passa a lidar melhor com aquela situação e ela segue em frente. Outro exemplo, uma pessoa que se deprimia mediante seus próprios pensamentos. Sabia que há pessoas que, pelo jeito de pensar, elas vão deprimindo? Os pensamentos, quando a gente pensa os pensamentos, vai pensando coisa ruim, vai deprimindo, né? E aquela depressão que não é saudável. Então, quando ela passa a acreditar em tudo isso que é possível, ela mudar, reconhecer tudo isso e buscar a mudança, ela consegue fazer novas sinapses e pensar novos pensamentos. Então, mude o seu padrão. Leve muito a sério isso que eu estou falando com vocês, gente. Nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos sentir que é possível fazer diferente, mudar padrão e nos unirmos todos num novo jeito de viver a vida. E isso faz também com que tenhamos uma sociedade melhor. Começa por nós.
mas vamos pensar em primeiro lugar nesse benefício que vamos ter para a nossa vida. Depois, isso tudo vira uma consequência para com o outro e para com a comunidade e assim com o nosso próximo. Se precisarem de ajuda para isso, procure um terapeuta. Um abração para vocês. Vou deixar aqui meu número, se precisarem de alguma coisa, é 99746-1390. Um abração para vocês, uma ótima semana e até mais.